Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero expressar a minha alegria de estar novamente com os irmãos e alinhado a caráter, à altura do convite, né, pastor? Assim, arrumado para representar bem este momento de alegria em que eu e minha família atendemos tão prontamente o convite desta igreja para celebrar junto com os irmãos o aniversário, uma bênção, ver que a igreja do Senhor nesse lugar está frutificando e o Senhor tem feito novas histórias, tem transformado corações, tem mudado destinos através da palavra do Senhor. Nessa noite eu espero que não seja diferente, que o Senhor continue falando com você, e eu convido toda a igreja a abrirmos nossa Bíblia em Lucas, capítulo 10, versos de 17 a 20. Esta será a unidade da nossa reflexão nessa noite. Nós teremos um tempo de exposição da palavra e pensaremos um pouco sobre a nossa maior alegria para encontrarmos com o Senhor. E como eu já havia anunciado em um breve vídeo para esta igreja, eu quero que você pense o tempo inteiro sobre o que alegra o seu coração, qual o verdadeiro motivo da sua alegria na caminhada e para o reencontro com Cristo. Lucas capítulo 10, versos de 17 a 20. Eu lerei na versão revista e atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão, tá? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Espírito Santo, como já foi orado tantas vezes nessa noite, somos agraciados pela Tua presença e pelo poder da Tua palavra, que ela caia agora como uma boa semente em nosso coração e possamos ser edificados por ela, pois ela é viva, eficaz, poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração. Então nos ajude nesse desafio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Dr. Miles Lloyd Jones, ele foi um dos teólogos mais proeminentes da Inglaterra, do Reino Unido do século XX. Por quase 30 anos, ele foi o pastor da capela de Westminster, que ficou famosa agora no momento da rainha Elizabeth e do também príncipe Charles, do Philip. Então aquele contexto ali da abadia de Westminster, a capela de Westminster, foi muito famosa por causa desses eventos mundiais. E o Dr. Martin Lloyd Jones, ele foi o pastor dessa igreja durante quase 30 anos. E foi um dos personagens protestantes ingleses mais importantes dos últimos tempos. Lloyd Jones era bem conhecido pelo seu estilo de expor a palavra, pelo seu estilo de pregar. E nas manhãs de domingo e nas noites também, os arredores da sua igreja ficavam abarrotados de pessoas, carros, veículos, as pessoas ali aos milhares, ávidas por ouvir as suas mensagens que eram atuais, que eram impactantes, que eram bíblicas, e aquelas pessoas ali se amontoavam para ouvir os seus sermões. Os sermões de Lloyd Jones costumavam atrair estudantes de universidades, homens casados, solteiros, mulheres, jovens, todas as pessoas ali aos arredores de Londres dedicavam um tempo para ir até aquela igreja para ouvir a mensagem daquele sábio pregador. Seus sermões se transformaram em muitos livros, e hoje é muito fácil você encontrar muito material do Dr. Martin Lloyd Jones. Mas o mais interessante é que de tão popular e tão profunda era a sua mensagem, que os principais jornais do Reino Unido publicavam na íntegra os seus sermões na segunda-feira, para que quem não conseguiu ir à igreja no domingo tivesse acesso a tudo que foi pregado por aquele homem. Então, durante muitos anos, a mensagem pregada por Lloyd Jones se tornou de tamanha envergadura na Inglaterra do seu tempo. Só que perto do fim da sua vida, esse pastor galês, já enfraquecido pela idade e também por uma doença, precisou sair da frente do ministério. Ele precisou abandonar grande parte das suas atividades ministeriais e, já recluso, fraco, ele dedicou os últimos dias da sua vida para escrever. Então hoje o material que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, é fruto dessa reta final da sua vida. Mas um homem que tinha tamanha proeminência, tamanha projeção, já não era mais essa figura que atraía multidões, já não era mais aquele personagem que agregava pessoas, como Charles Spurgeon fez séculos atrás. Ele era apenas um velho cansado, agora enfermo, lutando contra os sinais do tempo, para poder viver um pouquinho mais com as pessoas que amava. Ele saiu da vitrine.
Ele não era mais a capa dos jornais, ele não era mais aquele personagem, ele era agora apenas mais um homem comum, tentando viver. Saiu da vitrine e foi para uma prateleira na sua vida ministerial. Certa vez, já perto do fim da sua vida, um grupo de jornalistas foi entrevistar o Dr. Martyn Lloyd-Jones. E a ênfase da entrevista era entender como aquele homem, que já foi um dos grandes personagens do Reino Unido, estava lidando com a ideia de cair no esquecimento, de agora ser um velho que estava perto de morrer e não era mais aquela grande figura protestante da Inglaterra. E aí esses jornalistas foram à sua casa e fizeram a seguinte pergunta para ele: Dr. Lloyd-Jones, o senhor não se sente triste por estar do jeito que está? Por estar hoje na prateleira, sendo que o senhor foi um homem de vitrine do meio evangélico durante tantos anos? Depois de tudo que o senhor representou para uma geração inteira de britânicos no Reino Unido, o senhor não se sente triste por estar assim, esquecido, jogado de lado, velho? E aí a biografia conta que ele olhou para aqueles jovens jornalistas, cheios de ambições e desejos, ávidos pela juventude e doidos para ter uma boa matéria de capa do jornal, e ele fez um silêncio, respirou, e com uma voz fraca, porém muito bíblica, respondeu para eles: alegrem-se, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado no reino dos céus. A minha alegria é porque eu sei para onde eu vou. Essa lição de vida do Dr. Lloyd-Jones nos ensina muito sobre nós estarmos ou não preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor. No texto que nós lemos, está acontecendo um episódio interessante que revela muito sobre os discípulos, mas revela muito sobre nós nessa noite. E você vai perceber o quão nós estamos próximos dessa realidade. Talvez você se enxergue aqui, porque da mesma situação que eles estão vivendo, nós podemos estar vivendo nessa noite. O texto que nós acabamos de ler revela que os discípulos estão ali escancarando o seu coração para Jesus, escancarando de uma forma que talvez eles não imaginariam que Jesus analisasse. Eles estão expondo a sua verdadeira alegria, eles estão expondo a sua satisfação por aquilo que estava acontecendo, e Jesus aproveita aquela ocasião para reorientar os corações daqueles irmãos. E eu quero que você pense exatamente nisso, porque enquanto eu falar sobre os discípulos, talvez você se identifique aqui e pense: caramba, eu também preciso mudar a minha fonte de alegria, o meu alvo e aquilo que eu mais espero na minha eternidade. Olha comigo o verso 17 e você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. O texto começa dizendo que os discípulos, 70 deles, saíram e regressaram de uma missão que foi dada por Jesus. Não nos é informado, na verdade, que esses discípulos foram para cidades próximas a Samaria, está na unidade. Eles foram para Corazim, foram para Betsaida e foram para Cafarnaum, com uma missão muito específica. Eles foram reproduzir o estilo de ministério que Jesus fazia. Eles foram pregar, eles foram curar, eles foram expulsar demônios que oprimiam as pessoas ao redor de Jerusalém. Então a unidade conta que esses discípulos estão voltando dessa missão. E a alegria deles aqui, logo no versículo 17, é totalmente compreensível. Porque desta vez eles voltaram com algum êxito. Só que se você olhar no capítulo 9, versículo 40, você vai entender que a alegria deles é compreensível, porque num passado muito recente, alguns deles fracassaram na tentativa de curar o menino endemoniado. Então no capítulo 9 há uma frustração. Eles foram fazer uma coisa e não conseguiram, e ficaram amplamente frustrados, tristes por isso. Mas no capítulo 10, ao regressarem desta missão, o texto fala que eles voltam eufóricos, possuídos de alegria. E eu imagino aquele grupo voltando no ápice da sua vanglória. Eu imagino aquele grupo de homens chegando reluzentes de tanto orgulho, porque finalmente cumpriram a sua missão. Eu imagino eles chegando perto de Jesus, vindo aquele grande grupo e dizendo assim: Jesus do céu, você não tem noção do que aconteceu dessa vez. Mano, tu não imagina. Olha, deu tudo certo dessa vez. Nós tivemos um dia incrível de sucesso atrás de sucesso. Olha, Jesus, nós fizemos tudo tão direitinho, nós fizemos tudo tão correto, que até os demônios dessa vez correram da gente. Era poder para todo lado. E um bando de satanazinho correndo para lá e para cá, desesperado, porque a gente estava chegando. Ah, Jesus, agora sim, nós estamos felizes, nós temos poder, nós conseguimos mostrar quem nós somos. Pare para pensar um pouquinho no que realmente está acontecendo aqui
E como eu e você nos comportamos do mesmo jeito e não percebemos como isso é um sintoma grave no nosso coração. Eu e você, queridos, às vezes nos sentimos incrivelmente felizes e poderosos porque as coisas que nós nos dedicamos a fazer dão certo de uma forma fenomenal. 7 anos de igreja, uau, estamos fazendo tudo direito. Os demônios correm de nós somos poderosos, botamos os pés nessa igreja, nessa localidade, os demônios fugiram. Pastor, eu estou feliz porque eu bati as metas do meu trabalho e fui promovido, graças a Deus. Olha, eu estou extremamente satisfeito porque eu fechei o melhor negócio da minha empresa. Ou então, eu estou muito satisfeito e feliz porque Jesus finalmente está me abençoando. Passei num concurso, resolvi problemas da empresa que ninguém mais conseguia resolver. Eu me sinto um super-homem. Se eu pudesse, eu sairia voando de tanta alegria. Por vezes, eu e você temos um ponto crítico na nossa vida. A nossa alegria está nas coisas que nós realizamos. Nós costumamos ancorar a nossa alegria e felicidade pelas coisas que nós executamos e que nós achamos que está certo. Um ministério bem-sucedido, uma carreira profissional feliz, uma saúde de ferro, coisas que eu consigo comprar, ser ou ter. Essas coisas costumam me deixar felizes e costumam explodir em felicidade dentro de mim. Isso revela o problema do meu coração. Porque esses discípulos estavam da mesma maneira, felizes pelas coisas que eles estavam fazendo, felizes pelas conquistas que eles estavam obtendo e transformando essa felicidade em algo reluzente. Querido, claro que nós devemos comemorar. Nós não somos daquela ala de filósofos pessimistas, fatalistas, onde nada tem sentido, onde tudo é vazio e em vão. Nós não estamos falando de Nietzsche, nós não estamos falando de Albert Camus, mas estamos pensando que a maioria de nós, talvez eu e você nessa noite, quando olhamos para o fundo do nosso coração, nós temos uma felicidade sazonal. Uma felicidade que é temperada pelos êxitos da minha vida. Quando tudo está certo, quando tudo está bem, eu celebro, eu me alegro, eu estou feliz com o Senhor. Mas quando os demônios me botam para correr, como no capítulo 9, versículo 40, parece que todas as demais coisas se abatem sobre mim e me tiram a felicidade. A resposta de Jesus, que vem no verso seguinte, é exatamente uma tentativa profunda de reorientar o coração daqueles discípulos que está ancorado num lugar tão perigoso e tão frágil. E Jesus está ensinando aqueles irmãos, e a nós nessa noite, que nós devemos ter felicidade sim pelas coisas que nós alcançamos, mas elas não devem substituir a verdadeira alegria do nosso propósito de vida. E se nós realmente queremos estar preparados para o encontro com Jesus, eu preciso reorientar meu coração para saber onde está depositada a minha felicidade. E o que Jesus vai fazer, no versículo 18, é exatamente disso. Porque Jesus faz aqueles discípulos pensarem profundamente como seu regozijo e a sua alegria nessa vida está firmado em uma coisa tão frágil, que é o sucesso passageiro dessa vida. Quando você olha para Jesus, no versículo 18, ele fala, olha, é como se ele dissesse assim, vocês estão alegres por isso? Porque vocês saíram, expulsaram demônios, curaram pessoas? É isso que está incendiando o coração de vocês? O sucesso na missão é que deixa vocês jubilosos? Aí Jesus fala, olha, eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E tem gente que não entende muito bem o que Jesus está falando aqui. Mas é como ele dissesse assim, olha, é isso que dá sentido para a vida de vocês? Vencer hoje os desafios do dia? É isso que dá alegria para vocês conseguir uma meta hoje? Comprar um carro novo, uma casa nova, uma promoção, passar num concurso? É isso que define vocês? Vocês realmente acham que conquistaram tudo só por causa disso que está acontecendo? Vocês acham que o que vocês viveram aqui nessa trajetória é o que define a alegria de vocês? E aí Jesus fala, olha, eu sei, vocês tiveram um dia bom, imagino, quem é que não gosta de chegar em casa depois de um penoso dia de trabalho e olhar o saldo do Nubank não, porque aqui já é quase península, né? O C6 ou alguma coisa assim, e ver lá, né, o saldo crescendo, ver as coisas dando certo. Quem é que não gosta de chegar assim? Os discípulos tiveram um dia assim. Jesus fala, olha, eu sei que vocês tiveram um dia bom. Vocês venceram as trevas, vocês expulsaram demônios, vocês curaram enfermos, mas tem um pequeno detalhe. Amanhã vai começar tudo de novo. Amanhã tudo vai começar novamente. Sabe por quê? Porque eu já passei por isso. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, amanhã vai começar tudo de novo e pode ser que dessa vez os demônios sejam mais espertos. Pode ser que vocês não consigam os mesmos resultados.
Os demônios podem ser mais estratégicos. Talvez vocês não vençam novamente amanhã. E o que será do coração de vocês? E se amanhã as coisas não derem tão certo como deram hoje? Se isso acontecer, vocês não serão mais felizes? Vocês não estarão eufóricos como estão hoje? Vocês não terão esse semblante rejubilante aí que vocês estão? Aí Jesus fala, olha, eu estava presente no dia que Satanás foi expulso do céu. E ainda hoje, mesmo assim, todos os dias, ele volta para atormentar os filhos de Deus. O mal não dorme, Satanás não se dá por vencido, um novo dia, uma nova batalha. E Jesus está provocando aqueles discípulos em algo que eles não tinham percebido. Porque se aqueles discípulos estivessem medindo a sua alegria, a sua euforia por causa de uma vitória momentânea, passageira, e achassem que as coisas desse jeito dão sentido à vida, eles iriam sofrer. Porque na nossa vida nada é constante, por isso nós não estamos no céu ainda. A nossa vida é uma verdadeira senoide com altos e baixos. E Jesus está mostrando para aqueles discípulos uma verdade que nós precisamos entender. O que eu quero lhe dizer é que nós também vivemos essa bipolaridade emocional. Estamos hoje alegres porque temos 7 anos de uma igreja bem estabelecida aqui. O nosso coração está alegre, tivemos boa comida, bom louvor, boa palavra. Entretanto, a nossa alegria não deve estar presente apenas nesses momentos de celebração. Quando as coisas estiverem mal, quando ao invés de choro, de alegria, houver choro nessa igreja, quando ao invés de crescimento numérico, houver pessoas falecendo e velórios sendo ministrados aqui, quando as coisas estiverem em crise, quando famílias estiverem sofrendo pelas mazelas dessa vida, quando relacionamentos estiverem machucados pelo pecado, enquanto a liderança não conseguir se entender em algum ponto e tudo parece que vai desabar, Jesus está dizendo, se a tua alegria estiver nas coisas quando elas estão bem, vocês não entenderam e não estão prontos para o encontro comigo. Então, dessa forma, nós que nos costumamos nos alegrar só quando as coisas estão boas, estão fluindo bem, mas esquecemos que nesse mundo quebrado nada é constante, nada é firme. Jesus dá um outro sentido para a alegria deles. Jesus transpõe aquela alegria que é sazonal, que é momentânea, que amanhã pode ser diferente, para a única coisa neste universo e nessa realidade que é firme o suficiente para nos garantir a alegria por todo sempre. É o versículo 20. Não se alegrem com isso, mas se alegrem porque o nome de vocês está arrolado nos céus. E essa verdade, demônios não podem mudar. Essa verdade, fracassos não podem destruir. Essa verdade, não há nada nesse mundo que possa mudar. E isso deve ser o motivo da alegria de vocês. Jesus está trocando a lente daqueles irmãos, porque eles estavam tão empolgados, e o risco aqui é deles se empolgarem com os resultados do seu ministério, e não se alegrarem com o Senhor do seu ministério. E a minha palavra para vocês essa noite é isso. Vocês estão comemorando 7 anos de uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja feliz, uma igreja que está cada dia mais alcançando novas pessoas. Mas a alegria de vocês não deve ser pelos resultados. Porque vocês podem viver o pior ano da vida dessa igreja daqui para frente. Mas ainda assim, alegrem-se, porque o nome de vocês está rolado nos céus. Mas ainda assim, não desfaleçam quando as coisas não parecerem boas o suficiente como vocês planejaram. E a palavra de Jesus é exatamente sobre o coração dos seus discípulos, que às vezes são enganados e passam a se alegrar com os resultados, com as metas, com as propostas, do que com a verdadeira alegria de um crente. Sabe, querido, os demônios podem me surrar com seus dados inflamados. A minha saúde pode piorar. Os prejuízos podem transbordar sobre a minha vida. O salário pode faltar, a morte pode aparecer. Mas um coração que realmente sabe onde está o seu maior tesouro não se afundará em tristeza quando as coisas saem do controle. E o que Jesus está ensinando é que a nossa maior alegria jamais será medida pelos sucessos, mas sim porque eu tenho uma garantia que ninguém pode mudar. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem fome, nudez, nada. E a alegria do verdadeiro crente para o encontro no céu é esse: o meu nome está no livro da vida. O meu nome é pronunciado no céu, quando a lista dos eleitos de Deus é lida por todo sempre.
Essa é a verdadeira alegria do crente, que quando o livro se abrir e for feita a leitura daqueles que habitarão com o Senhor, o meu nome será pronunciado por todo o céu, o meu nome ecoará por toda a existência, como aquele que foi salvo por Jesus. E essa é a beleza de um coração que está preparado para o encontro. É um coração que sabe onde está a sua verdadeira alegria. É um coração que agradece, não é só quando está comendo numa amendoeira, no coco bambu, mas quando está em casa com privação de alimento. Não é só quando está fazendo viagem para a Europa, numa Eurotrip todo ano, mas quando está com dinheiro contado para pagar os boletos do mês. A verdadeira alegria do crente não pode ser essa alegria impulsionada por objetivos alcançados. Mas é mesmo quando os objetivos não são alcançados, mesmo quando o sentimento de fracasso pesa sobre nós, a palavra ecoa e diz: alegrem-se, porque o vosso nome está arrolado nos céus. E eu quero fazer você pensar nisso nessa noite, e sair daqui pensando, como e por que nós devemos estar alegres com o nosso nome arrolado nos céus. E eu quero fazer você pensar um pouco sobre isso, e fazer você passar a noite pensando, caramba, talvez eu esteja alegre porque as coisas estão muito boas. E até oro para que não venha problemas sobre a minha vida. Senhor, não deixa que aconteça isso, não deixa que aconteça aquilo. Como se Deus tivesse uma obrigação, porque você é um dizimista fiel, você é assíduo na igreja, de não deixar que preocupações venham sobre a tua vida, de achar que todas as tribulações são coisas do diabo, que todas as doenças, todas as adversidades são lutas espirituais contra você. Só que certa vez, Jesus encontrando um cego de nascença, que sofreu a sua vida inteira, mendigando, jogado às margens da sociedade, aquele homem não estava sendo surrado por demônios. Mas Jesus, ao encontrá-lo em João 9, diz o seguinte: olha, o que ele vive é para a glória de Deus. E o que eu quero te dizer é exatamente isso. Querido, se você está vivendo uma vida cristã, nesses 7 anos dessa igreja, medindo a sua alegria com Deus, pelas coisas boas que estão te acontecendo, pelas bênçãos que caem sobre você, e se Deus tirar essas coisas? E se Deus começar a derramar sobre você, não apenas bênçãos, mas algumas preocupações para te tirarem o sono à noite? Algumas enfermidades, algumas situações adversas, onde está a tua alegria? Você continuará com esse rosto jubilante, alegre, satisfeito no Senhor? Ou desespero, medo, murmuração e blasfêmias começarão a fluir dos seus lábios? Jó nos ensinou, no capítulo 2, verso 10, eu hei de receber o bem do Senhor, não haver agora de receber também o mal? E o meu ponto para você aqui essa noite é esse: será que realmente você está pronto para se encontrar com Jesus em verdadeira alegria? Será que o teu coração está radicalmente transformado, entendendo qual é a verdadeira felicidade do Evangelho? E se Deus não te der nada a partir de hoje e disser, olha, como disse para Paulo, importa que você sofra pelo meu nome? Jesus falou isso para Ananias sobre Paulo. Ah, Ananias, Saulo, esse cara aí, eu vou mostrar para ele que ele tem que sofrer pelo meu nome. E se essa palavra for liberada para você hoje, os neopentecostais gostam de falar isso, né? Palavra liberada. E se essa palavra for liberada na sua vida hoje, você continuará feliz com o Senhor? Existe um hino do cantor cristão que foi escrito por um homem que perdeu a sua família no naufrágio, que sofreu, indo fazer a missão do Senhor. Mas ainda assim ele escreve um hino dizendo que é feliz com Jesus, o seu Senhor. Como está a nossa felicidade nessa noite? E eu quero te levar a pensar sobre isso em 3 argumentos. E o primeiro argumento será um argumento teológico, um argumento que vem do Antigo Testamento. Por que que a nossa alegria deve ser a de que o nosso nome está arrolado nos céus? E o primeiro argumento é o seguinte: no Antigo Testamento, nos diz que o sumo sacerdote, ele vestia uma indumentária religiosa para se apresentar diante de Deus. Não era bem um terno, mas era uma roupa sacerdotal, chamada de estola sacerdotal, e era uma indumentária que ele colocava para entrar na presença de Deus. E dentro dessa vestimenta existia um peitoral, que era misto de ferro, de metal e pano. E nesse peitoral havia uma peça onde ele colocava 12 pedras preciosas, e em cada pedra estava escrita o nome de uma tribo de Israel. E a ideia era a seguinte: o sumo sacerdote estaria diante de Deus, representando e levando consigo o nome de todos os filhos de Israel que foram libertos por Yahvé. Então, cada nome, cada pedra, cada tribo representava o nome de um salvo por Deus.
E quando aquele sumo sacerdote estava na presença de Deus, Deus olhava para aquele sacerdote e via em sua roupa pedras preciosas escritas o nome de quem ele salvou. Era uma forma de Deus lembrar e de Deus olhar para a salvação que ele liberou para o povo eleito. No Novo Testamento nós não temos mais esse sumo sacerdote humano. Os pregadores não andam com essa estola sacerdotal, mas nós temos o verdadeiro e mais poderoso sumo sacerdote, que Hebreus fala que é o perfeito, maior do que anjos, maior do que Moisés. Ele é o esplendor da glória de Deus. E esse sumo sacerdote não se apresenta apenas uma vez por ano na presença de Deus, mas ele está continuamente na presença de Deus. Só que agora ele não carrega uma roupa com pedras preciosas escrita o nome dos seus eleitos. Ele agora está diante de Deus com o seu sangue precioso derramado por todos aqueles por quem Deus comprou através do sacrifício de Jesus. O nosso sumo sacerdote, então, agora está diante de Deus, não mais com pedras, mas agora com a nossa vida apresentada diante do Senhor todos os dias. E essa é a primeira beleza que esse texto nos diz, porque agora todas as vezes que Deus olha para Cristo, da mesma maneira como ele olhava para o sacerdote e viu o nome das tribos de Israel, ele olha a mim, olha a você, olha os nossos filhos, olha toda a sua igreja que será eleita e resgatada até que ele venha. O nosso sumo sacerdote agora está diante de Deus com os nossos nomes apresentados nele através do seu sangue, e é por isso que eu e você devemos nos alegrar. Querido, perceba a grandeza disso, porque enquanto Deus, em sua santa justiça, olha para esse mundo e só vê uma grande e imunda mancha de pecado, e isso lhe causa náuseas, como fala o profeta Isaías, isso causa uma revolta em Deus, e ele aguarda o dia determinado por ele para vir resolver esse problema. Quando Deus olha para Cristo, ele vê o meu nome, ele vê o seu nome, ele vê o nome desta igreja, ele vê o nome de cada um dos seus filhos que foi purificado pelo Espírito Santo, que foi salvo pela graça, que tem o sangue de Jesus selado em suas roupas, em suas vestes, dizendo que nós somos dele. Jesus está lembrando os seus discípulos que enquanto para Deus o restante do mundo é desprezível, eu e você, por causa do nosso sumo sacerdote, somos amados de Deus. Ele nos olha com alegria, ele nos olha através de Jesus, ele nos olha diferente. Porque para o mundo, Deus olha com repulsa, para o pecado, para a podridão e a imundície da queda. Mas quando ele olha para Jesus, da mesma forma como ele olhava para o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele vê os seus amados, ele vê a mim e vê a você. Isso deve ser motivo da nossa alegria. Então, por mais que nessa terra as coisas não deem certo para você, por mais que as coisas sejam difíceis aqui, você não vença demônios, você não expulse Satanás de perto de você, você não cure ninguém, você não seja um grande pregador como foi Martin Lloyd Jones, a sua maior alegria deve ser: Jesus salvou você, resgatou você e o seu nome está escrito no livro da vida. Meu irmão, isso nos dá garantias de que por mais que o sol não brilhe para nós aqui, o sol da justiça nos ilumina e a luz do Senhor nos conduz por toda a eternidade. Por isso que nós devemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O meu segundo argumento é que a nossa alegria não deve ser sazonal, mas sim porque o nosso nome está escrito no livro da vida, é um argumento filosófico. O primeiro argumento foi um argumento teológico. O segundo argumento é um argumento filosófico. Nós vivemos uma geração chamada de uma geração secular, uma era secular, onde tudo aquilo que é basilar foi destruído e questionado pela pós-modernidade. Não há mais certezas, nós fomos subtraídos de tudo aquilo que nos dava algum sentido. Então agora o verdadeiro sentido é não ter sentido. A verdadeira certeza, segundo esse mundo caído, é não ter certeza. E essa é uma das maiores estratégias de Satanás. Colocar na mente dos nossos adolescentes, dos nossos jovens: eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei no que eu acredito. Porque Satanás tem tirado as certezas da nossa geração. A Bíblia, que tem todas as respostas, já não é mais ensinada, não é mais pregada, não é mais vivida. E quando nós estamos inseridos nesse pacote, na era secular, nós nos tornamos homens seculares. Que é um homem que não tem certeza?
é um homem que não acredita na eternidade e que vive sem esperança e sem sentido. Então, o homem secular, ele não vê nada como eterno. Para ele, tudo é passageiro, tudo é sem sentido. Não existe eternidade, não existe juízo, não existe pecado. As coisas são apenas o que nós vivemos aqui. E esse homem secular, então, ele passa a ser o homem mais experimental de todos. Ele quer experimentar de tudo para ter um verdadeiro sentido da vida. E por isso ele é o cara mais religioso de todos. Porque agora ele tem que acreditar em tudo que ele vive. Então ele vai vivendo as experiências, achando que nessas experiências ele vai encontrar uma alegria maior, uma coisa eterna, um sentido na vida. Só que tem um problema. Esse homem secular, que pela própria definição de era secular, não pode ter certezas, ele sempre será um homem frustrado. Ele sempre ficará andando em círculos, porque nada do que ele procurar, que não for essencialmente Deus, trará sentido para a sua vida. E talvez eu melhore o meu argumento da seguinte maneira. A nossa geração é uma geração que não quer acreditar em Deus, mas é a geração que mais acredita em Deus. Em que aspecto? Eu não acredito no Deus da Bíblia, mas eu acredito nos extraterrestres. Eu não acredito na Bíblia, mas eu acredito que um cientista que escreveu na revista Época disse que o homem veio do macaco. Eu não acredito no Deus da Bíblia, mas eu acredito que alguém disse em uma universidade que publicou um artigo de 2 páginas que o mundo sempre existiu. Ou seja, o homem secular não quer acreditar em Deus, porque Deus é uma âncora firme em toda a história para acreditar em outras coisas. Ele continua sendo um homem religioso. Ele continua sendo um homem que tem fé no coração. Só que enquanto ele não encontrar essa felicidade em Deus, ele nunca terá sentido em sua vida. E os discípulos estavam exatamente desse jeito. Eles estavam radiantes por uma coisa boa que aconteceu com eles. E não tem nada de errado nisso. Entretanto, quando eu e você nos alegramos por coisas passageiras, que não preenchem totalmente o nosso coração, essas coisas, num piscar de olhos, elas se dissolvem, elas vão embora, e você fica sem sentido de novo. Por isso que a droga é tão viciante, por isso que as coisas, os hábitos escravizadores conquistam uma geração, porque esse homem secular, ávido por sentido, ávido por alegria, ávido por regozijo, quer alguma coisa que traga para ele felicidade. Só que qual é o problema disso? Assim como tudo na era secular é líquido, é vazio, essa caminhada ela se torna inútil. Ela se torna uma caminhada de fracasso após fracasso, de relacionamento após outro relacionamento, de conquista após outra conquista, e nada preenche o coração desse homem. Por quê? Porque esse homem não consegue encontrar algo substancial para lhe preencher a alegria do coração. Tudo que alegra o homem secular se esvai, morre no final. Existe um cantor que talvez vocês não ouçam, Johnny Cash. E Johnny Cash tem uma música chamada Hurt, é uma música que ele já fez na sua velhice. E a letra da música é exatamente isso, ele depressivo, no ambiente mórbido do seu próprio funeral, tocando o seu violão e cantando sobre isso. Tudo que ele amou. Talvez você lembre desse filme, essa música do filme Logan, né? Talvez muita gente lembre desse filme. E ele fala na letra dessa música, tudo que ele amou, tudo que ele conheceu, ele machucou e morreu no final. Isso é o homem secular. O homem secular, tudo que ele toca, tudo que ele pensa, tudo que ele faz, se esvai, acaba, morre no final. Isso está refletido na nossa filosofia, na nossa educação. E é somente diante dessa frustração que o homem secular entende aquilo que Salomão já entendeu lá em Eclesiastes. De tudo o que você viveu, ele diz no capítulo 12, viva diante de Deus, guarde os mandamentos do Senhor, porque tudo é vaidade. E o meu argumento é exatamente esse. Esses discípulos estavam vivendo como o homem secular de hoje, tentando buscar alegria em coisas, tentando buscar alegria em pontos de suas vidas, mas aquilo era passageiro. Demônios vão e vêm, sempre haveriam pobres, sempre haveriam enfermos, eles não conseguiriam manter um alto desempenho para sempre. Jesus explica para eles o seguinte: olha, a única forma de vocês serem felizes é olhando para mim, porque eu estou aqui para garantir que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida, e a verdadeira felicidade é essa: Deus ama você. A verdadeira felicidade é essa: aquilo que eu estou fazendo por vocês
não poderá ser desfeito. Aquilo que eu estou operando através de vocês não poderá ser desfeito, porque eu estou garantindo que a felicidade ofertada ao eleito é uma felicidade para todo sempre. Querido, e como isso é importante para nós hoje? Talvez você esteja esperando dessa igreja uma perspectiva errada de felicidade. Talvez você esteja aqui esperando que Deus atenda aos desejos do teu coração, que Deus seja um Deus da tua maneira, que Deus seja um Deus bom para você. Afinal de contas, é melhor que Deus seja bom para mim do que para o outro. É a mentalidade secular, individualista. E enquanto você não entender que o desafio maior desta igreja, como qualquer outra igreja, é tirar os nossos olhos daquilo que é passageiro, daquilo que é momentâneo, a nossa alegria não estará certa no Senhor. Por isso que às vezes Cristo nos sacode um pouquinho. Por isso que às vezes Deus nos permite enxergar que a nossa falsa alegria, na verdade, não consegue nos sustentar, para que o nosso coração se volte para Ele. Sabe o que esse mundo secular precisa? É ser frustrado em suas experiências, é ser frustrado em suas caminhadas e perceber que só nos resta um caminho, e esse caminho está no versículo 20: não se alegrem porque os espíritos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Nós precisamos estar alegres, não com essas alegrias passageiras, seculares, mas com a alegria eterna de saber que aquele que nos garantiu a nossa salvação é fiel para cumprir tudo o que prometeu, apesar de nós mesmos. Mesmo que você faça tudo o contrário para merecer a sua salvação, e você faz, por causa da palavra do Senhor, por causa de quem está diante dele, ao lado dele nos céus, você será salvo no final. Isso deve alegrar o nosso coração. Meu último argumento é um argumento afetivo, um argumento bíblico, um argumento filosófico e um argumento afetivo que vai nos projetar para o encontro com o Senhor, preparados com a nossa alegria firmada na certeza da nossa salvação. E o argumento é o seguinte: certo escritor disse da seguinte maneira: só quando o pecado for amargo ao meu paladar, eu sentirei o doce sabor da graça. Eu gosto muito dessa frase. Só quando o pecado for amargo ao meu paladar, o sabor da graça será doce em meu paladar. O que às vezes nos falta, como cristãos, é compreender o preço pago para que o meu nome estivesse arrolado nos céus. Muitos de nós interpretamos errado salvação pela graça, com salvação de graça. E às vezes zombamos do Evangelho, oferecendo uma graça barata, que não é nem Evangelho. Oferecendo um tipo de palavra que não é palavra de Deus. Oferecendo uma religião que não é religião das Escrituras, mas uma religião secular. Quando nós compreendermos o preço que foi necessário para que o meu nome e o seu nome fosse arrolado nos céus, nós passaríamos a ter mais alegria daquilo que nos foi dado. E eu preciso te lembrar isso de uma forma bem simples. Você e eu deveríamos entender o inestimável valor cobrado pela nossa liberdade. E primeiro saber quem nós éramos. Para que você entendesse e você entenda que nós estávamos aprisionados nas garras da condenação, aprisionados em uma morte espiritual, que por mais que você fosse inteligente, bonito, feliz, rico, jamais essas coisas poderiam te libertar. A nossa geração pensa ser uma geração livre, livre para fazer escolhas, livre para pensar, livre para produzir e para se identificar como quiser. Mas a verdade é que a nossa geração é uma geração das mais enganadas de toda a história. Porque nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Nós continuamos não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade do mundo, da carne e do diabo. E você que acha que, se iludindo que é livre para decidir, fazer as suas escolhas, você está tomando as rédeas da sua vida, você está sendo manipulado pelo príncipe deste século. E quando nós não entendemos isso, quem nós éramos antes da salvação, nós não entendemos o preço que isso custou para que pudéssemos ser libertos. E a ideia que a Bíblia fala em Efésios é exatamente essa. Nós estávamos acorrentados, como corpos apodrecendo, mas ainda assim não fazendo a nossa vontade.
Nós estávamos acorrentados, sendo submetidos à ética espiritual do mal deste mundo. Você não tinha felicidade, você era enganado. Você não sabia amar, porque só Deus é amor. Você não fazia sequer o que você queria, mas você fazia tudo que Satanás, a carne e este mundo exigiam de você. Você era um escravo das suas paixões. Você não conseguia raciocinar com clareza, pois o teu entendimento era obscurecido, o teu coração era um coração de pedra, por isso você não amava a sua esposa, você não amava seus filhos, você não amava os seus pais, você era alguém egoísta que só pensava em si. Você não podia sequer falar com Deus, pois Deus olha para o ímpio e ele zomba do ímpio. Salmos capítulo 2. Você não tinha paz ao deitar, você não tinha paz ao levantar, você não tinha quem amasse você de verdade. Essa era a realidade daquele que está preso nas garras da condenação eterna. Pior do que tudo isso, você era separado de Deus. Havia uma carta de dívida contra você que garantia que você sofreria por toda a eternidade sem descanso. Era assim que nós estávamos, longe de Cristo, longe do sangue que foi derramado sobre nós. Mas, e graças a Deus, sempre tem um mas na Escritura. Efésios capítulo 2 diz: mas Deus, sendo rico em amor e misericórdia, Ele nos amou. João fala que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos mortos em nossos delitos e pecados. E nessa condição, Ele decidiu nos libertar desta prisão. Só que nesta libertação, havia um preço a ser cobrado. Um justo precisaria sofrer toda a punição que estava destinada a mim. Todas as torturas, todos os açoites, toda a humilhação, toda a condenação do pecado. Alguém inocente que não tinha nada a ver com a história deveria sofrer em meu lugar. Quando o Filho, o Pai e o Santo Espírito querem provar do seu amor para si, o Filho decide se entregar em nosso lugar. O único ser que não merecia nada do que caiu sobre ele, assumiu a nossa dívida, assumiu o nosso lugar, se tornou maldito, foi condenado numa cruz, pagou um preço altíssimo para que a honra de Deus fosse restabelecida, para que eu e você pudéssemos ter nova vida em Jesus. Querido, se isso não te faz se apegar ao Evangelho, o teu coração ainda é de pedra. Você ainda não nasceu de novo. A tua mente ainda está obscurecida. Porque eu quero que você entenda que alguém amou você na pior fase da sua vida. Alguém morreu por você não tendo como retribuí-lo. Alguém se entregou em seu lugar para que você pudesse ser verdadeiramente feliz. Para que você pudesse ser verdadeiramente liberto. Para que você pudesse viver a eternidade de gozo e lazer e deleite e não de sofrimento. Sabe o que falta nessa geração? Nós estamos tão preocupados com louvorzão, com worship, com as sensações do culto, com um culto cheio de luzes, cheio de fumaça, gelo seco, e esquecemos que nós precisamos firmar os nossos pés na única garantia que nós temos, que essa palavra não vai passar, que essa palavra é verdadeira e que ela diz que um dia nós estaremos com o nosso Senhor e que é por causa do sacrifício de Jesus que nós estamos caminhando para o céu. Eu tenho dito isso com muito cuidado na minha igreja e onde quer que eu pregue. Nós temos buscado muitas experiências com o Senhor. Nós estamos talvez ressuscitando os nossos antepassados pietistas, voltando para um culto mais sensitivo, uma que explore as nossas emoções. Só que as emoções, elas são enganosas. O nosso coração é enganoso. Por isso nós devemos firmar a nossa alegria na certeza da palavra. Jesus está dizendo isso para aqueles discípulos: olha, eu sei que vocês estão emocionados, vocês estão impressionados, há uma presença nesse lugar, oh glória, mas amanhã no teu trabalho, querido, vai ter uma presença opressora do teu chefe, um trânsito miserável desse de São Luís, vai ter um 011 do Satanás te ligando o dia todo, vai ter um monte de problema te ligando, você não vai ter mais essa presença, não vai ter mais a voz doce de quem está cantando, não vai ter mais esse ambiente que parece o céu, vai ter gente te xingando, vai ter problema na tua vida. E se a tua certeza não for de estar firmado na gratidão pela tua salvação, você não está pronto para se encontrar com Jesus. O meu terceiro argumento é exatamente esse. Muitos crentes não se alegram na salvação
porque não entendem o preço que ela custou. E quanto mais nós nos apegamos ao preço da nossa salvação, mais nós estaremos felizes, não porque os espíritos se submetem a nós, mas porque o nosso nome está arrolado nos céus. Quais são as aplicações que eu quero que você guarde no seu coração de tudo que eu falei? Quais são as coisas que eu quero que você leve para casa dessa breve exposição? E que vão te fazer pensar durante a semana sobre a verdadeira alegria que você deve guardar. E como você deve se preparar para o encontro com Jesus. Guarda isso no teu coração, porque o texto nos revelou com profundidade como o nosso coração corre perigo quando a gente firma a nossa alegria em coisas passageiras, em momentos bons, em coisas que nós alcançamos, e como essas coisas são sedutoras. Mas e quando as coisas não estão tão bem assim? Você ainda tem motivo para se regozijar em seu espírito? O texto nos ensinou que o perigo do nosso mundo secular é que ele coloca a nossa alegria nas coisas passageiras e tira o nosso foco da eternidade. Por isso, nós aprendemos que o nosso regozijo não deve estar depositado nas coisas daqui de baixo. Vocês não devem se alegrar só de ano em ano. Vocês devem se alegrar todos os dias, mesmo quando não houver bolo, salgado, festa e tudo mais. Porque a nossa alegria deve ser de que esta casa aqui é uma casa que confirma que o nosso nome está arrolado nos céus. Uma segunda aplicação, eu quero que você observe como Jesus desloca o coração daqueles discípulos para amarem o que é eterno e não o que é passageiro. Porque um dia as coisas podem não estar tão bem entre nós, as coisas podem não fluir muito bem nesta igreja, porque as coisas acontecem. Infelizmente vivemos num mundo caído, mas aqueles discípulos foram reorientados para não esquecerem do maior presente que lhes foi dado. E não foi um carro zero, não foi uma promoção do emprego, não foi melhoria de vida, mas foi o nome deles está escrito no livro da vida. Nossa salvação é o nosso maior presente. E por fim, o texto nos provoca a pensarmos um pouquinho sobre o que nós queremos para o encontro com Jesus. Como nós nos prepararemos para isso? Querido, Deus não vai olhar para você e dizer assim: olha, irmão, você evangelizou pouco, eu vi aqui que no cadastro de horas, olha, você está com, ixi, irmão, está no débito. Meu irmão, você não ganhou ninguém para Jesus, não, você vai morar numa palafita do céu. Isso não vai existir. O céu não é capitalista, como alguns pensam, né? Quem pregou mais vai morar numa mansão, mais ali para o Quatraque e tal, quem pregou menos mora lá para a Península, não é assim não. A ideia é exatamente o contrário. Quando Cristo se encontrar conosco, quando nós nos encontrarmos com Ele, sabe o que Ele vai olhar? Ele vai olhar o seu sangue, Ele vai olhar o seu sacrifício, e vai olhar uma coisinha que eu e você devemos ter: a alegria da nossa salvação. Você é alegre pela sua salvação? É assim que você se prepara para o encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito e amado, a Tua palavra nessa noite nos permitiu pensar sobre como nosso coração é frágil e seduzido pelas coisas desse mundo, que desviam a nossa alegria da verdadeira fonte de toda alegria. Essa igreja hoje comemora 7 anos de uma bela caminhada até aqui. Mas o que fica gravado é que nós não devemos nos alegrar porque os espíritos se submetem a nós. Nós não devemos alegrar porque temos um prédio bonito, climatizado, com boa música. Mas nós devemos nos alegrar porque nessa casa estão reunidos aqueles a quem o Senhor salvou, aqueles a quem o Senhor vai salvar. E a nossa verdadeira alegria não é pelos objetivos que conquistamos, mas porque o nosso nome está rolado nos céus. Deus, e a Tua palavra nos constrangeu essa noite a pensar sobre a nossa caminhada contigo. Porque às vezes estamos tão felizes quando está tudo bem, tanque do carro cheio, geladeira abastecida, boletos pagos em dia. Mas, Senhor, nos ensina a sermos alegres não por essas coisas passageiras, porque assim como o Senhor ensinou aqui, o mal não dorme, o mal nunca para, no mundo nós teremos aflições, mas a Tua palavra nos ensinou a termos bom ânimo e a continuarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. E a minha oração é que a Igreja Base seja alegre no Senhor, nos dias de festa, mas nos dias de pranto.
nos dias de metas alcançadas, de objetivos alcançados, mas nos dias de crise de ministério, de vida, e que em todos esses momentos a nossa alegria da salvação não seja abalada, porque sabemos que Tu estás no nosso meio. Por isso, ó Deus, que o texto de hoje marque o nosso coração como um alerta para que nossa alegria para o encontro com o Senhor não seja pelas coisas que fizemos, pelas coisas que alcançamos, mas pelo que Tu fizeste em nosso lugar, mas por aquilo que o Senhor fez por nós, de entregar a Tua vida santa, poderosa, justa, gloriosa, em favor de vis pecadores como nós. Que a nossa alegria para o encontro com o Senhor seja aquela alegria inabalável de saber que o nosso Redentor vive e que um dia iremos nos encontrar com Ele nos ares. É assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, queridos, a todos nós.